bem com vocês? Como é que vocês estão? Depois de muito tempo, eu não vou deixar passar, né? Essa é a data maravilhosa, dia 24, 25 aí, né? A gente tem o nosso Natal. Então, quanto mais antes, melhor, né? Então eu vou estar passando para vocês aqui como fazer um social media, um post. Você pode utilizar isso com diversas maneiras, até mesmo para fazer um post de stories. É só você mudar o tamanho da resolução e assim vai, tá? Então hoje eu vou estar ensinando vocês de uma forma fácil e prática, pelo Photoshop, vocês estarem fazendo um social media para o Natal. Vamos ter mais conteúdos assim. Qualquer coisa, deixe sua dúvida, sua sugestão de como a gente podemos prosseguir com esses tutoriais, o que vocês querem aprender, e é nóis, beleza? Vamos que vamos então. Aqui, essa é a arte que a gente vai estar fazendo hoje, beleza? Então, uma arte bem simples aqui com um Feliz Natal. Coloquei a minha marcazinha aqui embaixo, que poderia ser a sua. Uma data comemorativa, nada de oferta, promoção para a sua loja. É algo mais simples, criando um vínculo ali familiar com a sua família, né? Os seus clientes, entre aspas. Você criar essa conexão com eles é muito importante para um Instagram, uma marca crescer, tá? Então aqui a gente tem um postzinho bem simples com as bolas aqui de Natal. Eu não sei como é que chama isso, mas vamos que vamos. É uma imagenzinha de uma família feliz atrás. Então vamos lá, vamos começar a criar o nosso post. Então vamos criar aqui, como sempre de costume, eu gosto de mostrar do começo ao fim, detalhe por detalhe, beleza? Vamos lá, criar um novo aqui. Eu já tenho um aqui já pré-selecionado, que é o 1080 por 1080. Eu utilizo essas configurações, é a melhor para o Instagram, 1080 por 1080, resolução 72. Como eu já sempre expliquei por aqui, 72 de resolução é muito bom para redes sociais, principalmente porque ele deixa o conteúdo muito leve e com qualidade. Quando você vai mexer com produtos gráficos físicos que vai ser impressos, você vai utilizar o 300, tá? 300 pixels aqui de resolução. No nosso caso é 72, tá? As cores RGB, 8 bits. Outra coisa importante de lembrar, o RGB também é feito para o web. Se você for fazer algo físico, imprimir, é interessante você utilizar o CMYK. Tá? E aqui fundo branco e de resto deixa padrão aí. Bora criar aqui. Eu já deixei os conteúdos aqui da nossa aula logo nessa pastazinha aqui, tá? Que vocês estão vendo. E nessa eu também vou estar disponibilizando as principais imagens e conteúdos logo no link logo abaixo aqui, tá? Vou estar upando no Drive aí. Se não tiver no ar esse link, vocês avisam logo abaixo. Beleza? Então vamos iniciar aqui pegando a nossa imagem e já colocando ela na posição correta. Então vou redimensionar ela aqui. Como que eu redimensiono isso aqui? É somente vocês darem um Ctrl T, tá? É uma boa forma aí para vocês estarem aprendendo os comandos. Então dá um Ctrl T, você consegue estar redimensionando ele aí, beleza? Bora lá então. Agora a gente vai utilizar a cor do vermelho, que a gente vai estar utilizando aqui. Vou estar colocando numa posição aqui interessante. Vou dar uma viradinha. Deixa eu estar organizando aqui. E show, vai ficar assim. Agora vamos utilizar uma camada de cor aqui, tá? Então a gente vindo aqui embaixo, a gente tem vários efeitos aqui que a gente consegue utilizar. Cor sólida, degradê, padrão, brilho, contraste. E assim são alguns efeitos que a gente consegue utilizar nas camadas. Mas a gente consegue criar uma camada de cor sólida. E isso que a gente vai utilizar. Aqui a gente vai pegar um vermelho aqui. Eu gosto de utilizar um vermelho mais musgo, um vermelho mais quase morrendo. Tipo isso. Vamos utilizar aqui um vermelho um pouco mais escuro, mais natalino, tá? E é isso. Agora vamos deixar ele aplicado na camadinha de baixo, segurando o Alt. A gente consegue ter essa setinha aqui no meio de uma camada para outra e a gente consegue jogar ela para baixo. O que que isso significa? Que todo o conteúdo dessa cor vai estar redirecionada somente para essa camadinha da foto, tá? Então ela não vai ficar em nenhum outro lugar. Vocês vão entender um pouco mais para frente aí. Eu vou retirar, eu não vou retirar ainda não. Agora eu vou aplicar a nossa textura, beleza? Vou pegar aqui a nossa textura, vou utilizar ela. Vou aumentar o tamanho dela aqui. Ela, como tem uma grande resolução, ela que tá sentindo uns pixels aqui, ó, estão se incomodando por conta de a gente tá mexendo com uma imagem de grande qualidade. Deixa eu dar um ok aqui em cima, vocês vão ver que ela vai melhorar. Já melhorou bastante. Porque essa imagem, ela tem aqui, ó, ela tem 5.000 pixels por 2.812 pixels. Por isso que ela tá
dando essa má qualidade, entre aspas, na imagem. Porque a gente está mexendo com uma imagem de 5.000 pixels em um projeto de 1080 pixels. Isso acaba interferindo um pouco, tá? Mas aqui vai ser tranquilo, pois a gente vai utilizar alguns efeitos aqui de mesclagem, porque ele vai se mesclar com essa cor de baixo, tá? Então a gente pode utilizar aqui, ó, nesse normal aqui nessas camadas, a gente tem vários efeitos aqui que a gente consegue mesclar toda essa textura na nossa cor, que está tudo abaixo dele, tá? Então aqui a gente vai utilizar a sobreposição de cores, que ela deixa tudo que aqui no caso ela deixa tudo que é branco, tá? Aqui no caso aqui, ó, sobreposição de cores, ela deixa tudo que é branco, e aonde estava preto, ela exclui o máximo que ela consegue. Então vocês podem perceber que só ficou os riscos brancos, tá vendo? Os riscos brancos, e como a gente tem vários pontinhos brancos ao meio do preto, ele tira o máximo de preto que ele consegue, tá? Então para vocês verem, ele deixa o fundo ali vermelho para a gente, tá? Então agora eu também vou aplicar essa textura para cima do vermelho aqui, ó. Então todas essas duas camadas estão totalmente redirecionadas a este conteúdo aqui. Como que eu mostro isso para vocês? Se eu pegar esse conteúdo que tá lá embaixo, ele não tá aparecendo, mas eu vou dar um Ctrl T para eu mover ele. Quando eu mover ele aqui, ó, olha para você ver, todas as duas camadas que estavam logo acima, elas estão totalmente redirecionadas à nossa imagem, tá? Então só para vocês entenderem aí direitinho. Agora aqui, já utilizando a máscara que já vem pré-aplicada nessa cor sólida, só que no seu caso, se não vir aplicada, eu vou dar um delete aqui, ó, ela vai vir assim. O que você faz? Clica nela e clica aqui, ó, criar máscara, adicionar máscara de camada, nessa bolinha aqui furada, tá? Então aqui a gente já tem uma máscara. Nessa máscara eu vou dar um Ctrl I para inverter, I de inverter. Então eu vou inverter do branco para o preto. Então a máscara está toda escondida, tá? Vou pegar o pincel aqui com o fluxo 10 pra gente não abusar muito, tá? Então o seu aí com certeza deve estar em 100, mas utiliza ele em 10 em vez de diminuir a opacidade. Eu prefiro diminuir o fluxo do que a opacidade. A opacidade é muito bruta. Quando você diminui ela a 10%, ela é muito bruta. O fluxo ele respeita. Então ele vai indo com calma, retirando, ou no nosso caso aqui, aplicando a cor, tá? Então a gente vai utilizar a cor branca, pois a nossa máscara está toda preta, escondida, então a gente vai mostrar o que tem ali. Então a gente vai utilizar a cor branca aqui. Então vamos diminuir um pouquinho aqui e vamos fazer os efeitos aqui, ó. Então, ó, olha para você ver com os 10%, como ele é suave, ele passa tranquilo, ó. Então eu vou dar uma aplicada boa aqui na parte de cima, vou retirar um pouquinho. Clicando no X, vocês trocam essas duas cores, ou vocês clicam aqui, que ela já troca a cor para você. Se o preto não tiver pré-aplicado na outra cor de baixo, só você clicar aqui e trocar para o preto. Então vamos utilizar o preto aqui para dar uma apagadinha. Dar uma apagadinha aqui, mostrar um pouquinho mais o rosto dos nossos colegas. Vou jogar um pouquinho aqui embaixo também e show. Até então é isso. Então nossa textura, nossa coloração já está praticamente pronta, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês aqui que eu baixei lá no nosso DaFonte, nosso famoso DaFonte. Existem vários tipos de plataformas aí que oferecem gratuitamente diversas fontes maravilhosas. Eu fui lá gratuitamente e baixei essa fonte aqui, ó, o Arteg, tá? Não sei se é assim que fala, mas nessa eu consegui ela gratuita e ela é uma linda fonte. Então, se vocês quiserem pesquisar, DaFonte, tá? Então vamos lá, vou abrir aqui o arquivo em RAR, tá aqui os arquivozinhos, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então aqui a gente tem dois arquivos, eu vou baixar esse aqui primeiro, o Arteg OTF, já vou clicar. Então reparam aqui, ó, o nome, o Arteg, esse é o nome da fonte, para você não ficar perdido. E vou instalar ela. Eu achei que ela é uma fonte bem abstrata, bem harmônica para essa questão de Natal, beleza? E principalmente esses pontinhos que ela tem, me lembra muito neve e tal, então eu curti muito. Então vamos lá, vou fechar aqui, já instalei ela e vamos aplicar o nosso texto. Então já vou abrir aqui, já está selecionado nela, para mim aqui, porque eu já tinha ela baixada, mas vocês podem vir aqui em cima ou aqui na direita e escrever o Arteg, ela vai aparecer aqui. Então vamos escrever feliz, vou dar um ok, vou dar um Ctrl J aqui na nossa camadinha, para duplicar ela. O Ctrl J ultimamente ele não está funcionando nessa versão do Photoshop, mas é bom isso, porque a gente consegue fazer de outras maneiras. Ou a gente vem aqui com a ferramenta padrão, ferramenta mover, segurando o Alt, você consegue duplicar essa camada. Pronto, já duplicamos. Ou você seleciona aqui a camada e joga ela aqui para baixo nesse maisinho e ela duplica. Então aqui eu já vou escrever Natal. Show, vamos dar um ok aqui em cima e beleza. Agora eu vou aumentar o tamanho dessa minha
desse meu Natal aqui. Vou dar uma viradinha nela, deixar centralizado. Agora eu vou centralizar o nosso feliz também, vou dar um Ctrl T nele, vou dar uma aumentadinha e vou encaixar ele aqui, ó, bem aqui. Posso ir fazendo nas setinhas também, porque às vezes o Photoshop ele cria uma limitação ali de movimento, até mesmo para te ajudar a centralizar e tal e tudo mais. Então nas setinhas você vai indo mudando pixel por pixel, tá? Vai indo movimentando. Então já dou um OK aqui e temos o nosso Feliz Natal, ok? Agora vamos posicionar isso daqui de uma maneira correta. Então eu vou criar aqui algumas linhas guias para a gente ter uma noção. Isso aqui é muito bom. Aqui em cima em visualizar, você consegue criar um novo layout de guias ou criar uma nova guia, que seria simplesmente você vir aqui ao lado nessa régua e arrastar uma linha guia. Isso é uma linha guia, só que talvez para você isso aqui não vai estar aparecendo. Então só você dar um Ctrl R, ela vai sumir aqui para mim no meu caso, e Ctrl R ela vai aparecer. Você consegue criar guias. Mas como você vai fazer essas guias medindo certinho cada guia? Porque eu vou fazer 4 guias aqui, uma de cada lado, criando uma margem, tá? De segurança para o nosso post. Isso deixa o nosso post muito mais harmônico e seguro também. Não tem informações vazando para lá, informações vazando para cá, uma informação centralizada aqui. Vão todas as informações se respeitarem, tá? Então a gente vem cá em visualizar e vamos em novo layout de guias. Aqui eu já tenho algumas coisas selecionadas aqui. Depois, nas próximas aulas, eu explico um pouquinho para vocês. Mas a gente vai utilizar a margem. Aqui a gente tem a margem de cima, a esquerda, a baixa e a direita. Então aqui eu gosto, muita gente utiliza 20, tá? Mas eu gosto de utilizar uma margem um pouco maior para deixar mais organizado o nosso post. Então eu utilizo 50 aqui e 50. Pronto, linhas guias criadas, show de bola. Então agora a gente vai mexer novamente aqui no Feliz Natal e eu vou colar ele aqui em cima. Ó, com a setinha eu vou jogar um pouquinho aqui pra cima. Vou ver se ela tá centralizada. Opa, saindo. Pronto, centralizadinha. Vou jogar mais um pouquinho pra cima e é isso. Pronto. Agora o nosso casal aqui embaixo, eu tô achando que ele tá muito escondido atrás desse Feliz Natal. E eu não quero ter que diminuir. Mas falando nisso, eu vou até diminuir. Eu disse que eu não queria, mas eu vou dar uma diminuidinha aqui, ó. Só que ainda a cabeça dos nossos personagens estão muito abaixo ainda do nosso Feliz Natal. Então eu vou vir aqui na nossa foto, vou dar um Ctrl T e vou abaixar ela. Abaixei aqui um pouquinho, vou jogar um pouquinho pra direita. Show! Acho que vai ser aqui. Ah, Charles, mas agora tem esse trem branco aqui. Vamos retirar todas essas camadas que estão redirecionadas na nossa imagem, tá? Então clicando no Alt, eu vou clicar novamente aqui no meiozinho das minhas camadas e ela já vai ser retirada. Então, como eu já tirei a de baixo aqui, ela já tirou a de cima automaticamente. E você percebe que por ela não seguir a limitação da nossa imagem, ela já cumpre aqui, ó, uma boa parte aqui. Mas, para ficar melhor ainda, porque a gente percebe que tem uma linha aqui, ó, que é a linha da nossa imagem. Vocês estão vendo essa linha aqui? Então, como é que a gente vai fazer ela sumir? A gente simplesmente vai criar uma máscara na nossa foto. Pronto. Vamos pegar o nosso pincel com 10 de fluxo. Sempre quando eu vou mexer com esse tipo de degradê, algo do tipo assim, sempre utilizo 10 de fluxo, por segurança. Vou clicar X para mudar de branco para preto, porque eu quero esconder a minha camada. Então, ó, vou vir aqui, ó, e vou apagar um pouquinho. Ó, pronto. Apagado. Apagada a nossa linha, como se tivesse uma continuação aqui do nosso cenário. E é isso. Aqui, agora, eu vou até mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui para vocês verem comigo. Eu vou utilizar aqui, ó, o FreePic. Aqui no FreePic a gente tem diversas coisas gratuitas, tá? Então não tenha medo, é muito bom. E se você tiver condição de utilizar ele pago também, é muito bom. Esse tipo de imagem que eu vou procurar aqui, tem tanto no FreePic, tem no Pixel, que é outra plataforma gratuita que também é paga também se você quiser. Mas tem em todos os lugares, até mesmo no Google Imagens, você consegue uma imagem PNG, talvez, ou alguma imagem para você recortar. No nosso caso aqui eu já adiantei e achei pra gente uma imagem pra gente já pegar ela em PNG. Então aqui, se você pesquisa aqui no FreePic, bola Natal, vamos colocar assim. Olha aqui para vocês verem, que interessante. A quantidade de bolas para Natal. E olha, aqui ó, esse é Premium, mas olha este, que lindo, gratuito. Olha esses, isso aqui são mockups. Olha para vocês verem, dava para vocês colocar a marca de vocês aqui. Tem outros aqui ó, super bons. E assim vai, galera, sem medo nenhum. Vocês vão achar diversas coisas aqui ó. E um dos que eu utilizei foi esse daqui, mas eu peguei um conteúdozinho mais completo, que era do Premium também, tá? Então vamos lá, vou abrir aqui o conteúdozinho que eu tinha baixado, 3D Christmas.
e vou utilizar um dos elementos que eles utilizam lá dentro, que é a bola. É a única coisa que eu quero lá de dentro. Tô abrindo aqui, tá carregando, vamos aceitar. E é isso, olha aqui, ó, que interessante. Todos os nossos conteúdos aqui que a gente precisa. Então, eu já vou pegar aqui inicialmente essa bola aqui, vou clicar nela, vou dar um Ctrl C, vou voltar aqui no nosso conteúdo e vou dar um Ctrl V. Logo nisso aqui, eu já vou começar a organizar as minhas coisas, tá? Porque senão a gente fica perdido. Todos esses três conteúdos aqui de baixo, eu vou dar um Ctrl G, ele vai criar um grupo. Então eu vou dar 2 cliquezinhos aqui e vou renomear como BG. Para quem me conhece aí, sabe o quanto eu gosto de ser organizado com essas camadinhas. BG. Aqui eu já vou selecionar as duas e vou clicar Ctrl G e vou colocar título. Então é o nosso Feliz Natal. E aqui eu já vou dar um Ctrl G nessa camadinha mesmo que eu acabei de colocar ela aqui e vou colocar decorações, porque vai ser mais de uma. E dentro dela eu vou colocar mais um grupo escrito Bolas de Natal, porque a gente vai ter algumas bolas de Natal e uma estrela, tá? Que talvez vocês nem tenham reparado, talvez. Mas vamos lá então. Vou dar um Ctrl T nela, vou redimensionar aqui e vou colocar ela na posição que eu desejo. Então vou utilizar ela mais ou menos aqui. Deixa eu dar uma diminuída. Vamos ver aqui. Como é que eu vou fazer? Tá, vou deixar aqui. E por enquanto vou deixar ela assim. Agora eu vou começar pegar os nossos próximos elementos. Vou pegar essa bola aqui e essa outra bola aqui, tá? Vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V aqui dentro das bolas de Natal. Show! Vou dar um Ctrl T e vou colocar ela na posição que eu desejo. Então a posição que eu desejo dela vai ser... Vou dar uma levantadinha nela. Vou pegar somente essa bola vermelha aqui, ó. Vocês percebem que o fiozinho dela tá acabando? Então eu vou subir um pouquinho ela separadamente. Show! Já temos aqui mais uma bolinha. E agora eu vou pegar mais uma lá no nosso conteúdo, que vai ser essa daqui, que já vem com um desfoque pra gente, tá? Mas teria como a gente aplicar esse desfoque, que já tem como a gente também fazer um desfoque, tá? Eu posso até estar passando aqui pra vocês nesse exato momento. Vou dar um Ctrl V aqui, vou redimensionar também. Vou deixar até mais ou menos nesse tamanho e vou jogar aqui, ó. Jogar um pouquinho mais pra baixo e show de bola. Então aqui, como que eu criaria esse desfoque? Vamos criar nessa daqui só pra demonstrar para vocês como que faria isso. Ah, eu quero criar um desfoque aqui de movimento. Vamos lá então. Vou selecionar ela, vou clicar um botão direito aqui, ó, converter em objeto inteligente, tá? Pra gente conseguir aplicar os efeitos e de forma correta depois conseguir editar esses efeitos, para que não sejam efeitos perdidos e a gente não consiga mais editar, somente com um Ctrl Z e refazendo tudo novamente. Então a gente seleciona a nossa bola aqui, vem cá em cima em filtro, tem aqui, ó, desfoque, temos o desfoque gaussiano, que é um desfoque normal, temos o desfoque em movimento, que é muito interessante para quando a gente quer dar uma sensação de queda, a gente consegue colocar a direção desse desfoque. Aqui no caso foi utilizado um desfoque gaussiano, a gente consegue perceber que isso aqui é um desfoque gaussiano, não um desfoque de movimento. Então é um desfoque gaussiano, é um desfoque normal. Então aqui a gente tem um raio e a gente vai aumentando um pouquinho e já vai indo visualizando aqui, ó. Se vocês não estiverem visualizando, clica aqui em visualizar. Então vou indo aqui, ó, pum, e ela vai ficando desfocando. Aí eu dou um ok. Aí por que eu coloquei em objeto inteligente? Tá vendo? Se eu não tivesse colocado em objeto inteligente, ele não teria destacado esse filtro inteligente aqui. Porque agora se eu acho, tá muito desfocado, eu clico aqui 2 vezes no desfoque gaussiano e altero, tá? Então é uma forma segura de você trabalhar. Eu não quero mais esse desfoque. Segura aqui, ó, no filtro inteligente, exclui. Pronto, acabou. Vou dar um Ctrl Z para voltar ao normal tudo aqui. Pronto, tudo normal. Eu vou querer dessa maneira. Vou pegar aqui nas bolas de Natal, vou vir nesses meus filtros aqui embaixo e vou clicar em brilho e contraste e vou selecionar aqui, ó, para ele cair somente nessa pasta de bolas de Natal. Então assim ele vai aplicar todo o efeito dele, não na arte toda, porque ele tá acima de tudo. Se eu não fizesse isso daqui, ele iria aplicar em todas as imagens que estão abaixo daquela camada. Eu fazendo isso aqui, ele vai aplicar somente nas bolas. Creio que vocês já entenderam essa questão de focar, né, na parte de baixo. Então vamos lá, aqui a gente já tem nossas propriedades aqui já ativas. Então a gente vem cá em brilho e eu vou dar uma diminuída. Vou deixar um pouco mais forte. Então vou criar um contraste aqui, vou diminuir um pouco mais o brilho para deixar um pouco mais interessante, não deixar muito claro, criar um ambiente ali, né? Vou aumentar um pouquinho o brilho, diminuir um pouquinho o desfoque e é isso, pronto. Agora, uma coisa interessante é a gente pegar todo esse conteúdo aqui, clicar 2 vezes, tá? Na pasta e criar uma sombra projetada, tá? Então ele vai criar essa sombra projetada em todas as bolas que estão dentro dessa pasta, dentro desse grupo. Então vou utilizar aqui, acho que já tá até certo aqui, 35. A distância, eu sempre ensino às pessoas que nunca mexam em ângulo, distância aqui. O que você faz? Vem com o mouse
aqui, ó, e mexe. Não fica bem mais fácil? Então eu vou mexer aqui, ó, vou aumentar um pouquinho a opacidade dessa sombra. Nunca abuse muito da sombra, viu, galera? Tomem cuidado. Pronto, desse jeito que eu quero, e vou dar um ok. Agora, vocês percebem que está criando uma sombra aqui, só que essa bola aqui deveria criar uma sombra aqui em cima também. Como a gente está criando uma sombra no grupo completo, ele vai criar essa sombra somente nas extremidades da imagem. Então ele não vai criar aqui, ó, nesse meio. Então o que a gente faz? Vem cá, clica nessa bola aqui do meio, clica 2 vezes nela e vamos criar uma sombra projetada nela também, tá? Então, ó, ela tá criando uma sombra projetada logo acima ali, mas vamos pensar, ela está muito perto. Então é quase uma sombra de contato que ela está criando nessa bola que está atrás dela, tá? Então a gente pode estar diminuindo um pouco o tamanho, diminuir um pouco a opacidade e a distância. Eu vou diminuir a distância por aqui, porque aqui tá mais fácil de diminuir agora, neste exato momento. Então, vamos aumentar um pouquinho mais o tamanho, um pouquinho a opacidade, diminuir um pouquinho o tamanho, olha lá, tá criando lá. Ah, Charles, mas tá um pouco estranho ainda. Por quê? Porque ele tá criando mais uma sombra projetada aqui ao redor e tá deixando ela muito forte. Então o que a gente faz? Por que ela tá deixando muito forte? Porque já tem outra sombra projetada aplicada aqui atrás e outra por cima vai ficar estranho, vai ficar um pouco mais escuro. Então a gente clica nela, vem cá em sombra projetada, botão direito e criar camada. Assim ela vai criar uma camada somente com a sombra. Olha aqui pra vocês verem a sombra, tá? Então assim, vocês vão pegar essa outra bola que está atrás, já estava aqui embaixo dela, e vou focar essa sombra somente nela. Então aqui, ó, pronto, vai estar somente nela, ó, pra vocês verem como é que tava antes, como é que tá agora. Pronto, show de bola? Beleza, então agora a gente já tá quase no final do nosso post, tá? É um post bem simples, bem prático de ser feito. Agora vamos somente adicionar a nossa marca, tá? Deixei minha marca aqui já prontinha, vou utilizar somente o meu Charles Magno, beleza? E ela tá com a sombra aqui atrás porque a gente deixou ela dentro da camada das decorações. Ah, até esqueci de um ponto. Vou tirar a visualização aqui da nossa logo pra gente dar prosseguimento no que eu tava fazendo. Eu esqueci que a gente vai pegar aqui esses elementos aqui também, ó. Bem esses elementos, ó. Então eu vou clicar aqui com o Shift, eu vou clicar na estrela aqui e vou clicar nesse daqui. Certinho, não, é só 2 arquivos mesmo. Essas 2 cordinhas fazem parte de um arquivo só. Então aqui, dentro de decorações, eu vou dar um Ctrl V e já vou colocar ele na posição correta aqui. Então eu já vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho dela. Opa, tô mexendo na nossa linha guia. Dá um Ctrl T aqui, ó. É tudo junto aqui, ó. Então eu já vou dar um Ctrl G nas nossas camadas e vou nomear aqui como estrela. Pode ser, né? Porque tem uma estrela ali. Vou dar um Ctrl T na pasta inteira, já jogando aqui o nosso conteúdo pro alto e show. Aqui eu vou somente tirar a opacidade dela por completo, tá? Vou tirar um pouquinho aqui dela para ela ficar como um elemento ali mesmo. Se eu quiser utilizar esse brilho e contraste nele também, eu posso. Então eu vou focar o meu brilho e contraste nele lá também. Então agora eu vou voltar com a minha marca aqui para baixo, mas a minha marca tá muito sem visão ali, tá? Então eu vou jogar ela aqui para baixo perto do nosso título. Vou deixar ela embaixo das decorações. Vou deixar ela aqui, ó, embaixo das decorações. Show! Então aqui eu vou criar uma nova camada de cor, uma cor sólida. Vou pegar o nosso vermelho e vou usar ele um pouco mais escuro, tá? Um pouco mais escuro. Vou dar um OK, vou dar um Ctrl I e vou colocar ela lá no nosso BG, embaixo da nossa textura e acima da nossa camada principal da nossa cor. Então aqui, utilizando a máscara, eu já vou utilizar um degradê aqui, ó, de baixo para cima, utilizando o branco para aparecer e vou utilizar de baixo para cima aqui, ó, criando de uma forma que ele consiga visualizar melhor a nossa marca. E essa textura aqui tá ficando um pouquinho estranha ali. A gente pode dar uma apagada nela também, vamos criar uma máscara e vamos dar uma apagadinha nela. Então, utilizando o preto, a gente vai dar uma apagadinha nela para conseguir ver a marca de forma mais fácil. Então aqui, pronto, quase tudo finalizado. Acho que já tá praticamente tudo finalizado. Vamos pegar tudo, já tá tudo bem organizadinho, tá vendo? Essa tipografia logo aqui é a logo. Posso deixar ela no alto, tanto faz. Agora, uma coisa que muitas pessoas não conhecem, um comandinho aqui, que eles querem aplicar um efeito em tudo. Ah, eu quero jogar uma vinheta, ou eu faço uma vinheta à parte. Eu faço a vinheta particularmente de uma forma muito mais fácil. Eu seleciono a primeira camadinha aqui de cima e dou um Ctrl Alt Shift tá? Nisso, o que ele faz? Ele pega todas as camadas e cria uma só que ele mantém todas as outras camadas. Aqui, se eu quiser, eu posso agrupar todas elas. Vou agrupar junto essa camada aqui de baixo. Vou dar um Ctrl G e vou colocar Projeto. Posso apagar ela, deixar ela desvisualizada. E aqui, eu vou converter essa nossa imagem com o botão direito para objeto inteligente. Nessa, eu vou vir aqui em cima em filtro do Camera Raw, tá? Olha que forma bem mais prática. Vem aqui, eu quero aplicar alguns efeitos. Você quer aplicar efeitos de cor,
pode aplicar aqui exposição, contraste, tudo. Curva, você pode mexer com as curvas das cores, mas o que a gente vai mexer aqui agora nesse exato momento é os efeitos. Eu sempre gosto de colocar um granulado, só que a nossa textura já está colocando um granulado nessa imagem, beleza? E também eu quero colocar uma vinheta, mas aqui no caso eu vou colocar uma vinheta de menos 20, tá? Eu sempre gosto de colocar menos 20 na maioria dos meus posts. Dá uma centralizada na nossa informação, que é Feliz Natal. Então eu vou dar um OK aqui. E tem uma coisa que eu esqueci. Vamos voltar ao nosso projetinho, olha a importância da gente ter ele aqui ainda. Vou desligar a visualização da nossa camada principal. Vou abrir aqui novamente e a gente esqueceu de um pequeno detalhe. O nosso efeito aqui do Natal, que tem um efeito que ele fica aqui na cabeça dos nossos dois modelos. Então eu vou duplicar essa nossa camadinha aqui do Natal. Vou colocar aqui Natal 2. Vou deixar ele acima, vou apagar ela e aqui na de baixo eu vou utilizar um efeitinho aqui, ó. A gente pode utilizar vários tipos de efeitinhos, mas eu tenho um efeito aqui bem especial que eu vou utilizar, que é este daqui, ó, sobrepor. Então aqui você pode brincar também com alguns tipos diversos de efeitos. Vou utilizar o sobrepor aqui e nessa eu já vou utilizar já vou habilitar novamente a nossa Natal 2 e nela eu vou criar uma máscara. Nessa máscara eu vou colocar o fluxo em 100%, porque agora eu quero apagar bem. Vou diminuir um pouquinho o nosso pincel, vou deixar ele um pouquinho menos desfocado e vou apagar aqui ao redor, ó, com o preto, vou apagar ao redor aqui, ó. Show, vou indo apagando ao redorzinho, vou apagar aqui também e show. Agora eu venho pegando novamente, mas com o branco para aparecer e vou indo repondo essas partes que eu fui ultrapassando. Então aqui, ó, só vou indo passando, vou passar aqui também, que ultrapassou, vou passar aqui, vai indo sempre repondo. Show, pronto, e fica assim o nosso efeitinho. Olha para vocês verem, a gente consegue ter uma boa leitura do Feliz Natal, conseguimos ter uma boa visão da família feliz, daquele vínculo que a gente está querendo criar com aquele nosso post. E agora, finalizamos, fiz a alteração que a gente precisava. Eu vou clicar aqui no nosso projetinho, vou dar o mesmo comando, Ctrl Shift Alt E. Ele vai criar uma nova camadinha, vou converter em objeto inteligente e vou pegar aqui o objeto inteligente, ó, e vou arrastar para baixo. Pronto, posso excluir essa camada aqui de cima e aqui, ó. Pronto. Esse é o nosso post. Vamos salvar ele da maneira correta para você poder postar no seu Instagram, na sua rede social, algo do tipo. Vamos dar um Ctrl Alt Shift S, tá? Ctrl Alt Shift S. Nessa daí a gente já cai aqui com o PNG 24. PNG 24 é uma ótima opção. Vou ajustar aqui a visualização. Ela é uma ótima opção, só que ela é uma opção muito pesada. Ela tá deixando nosso arquivo aqui com 2.314 megas, tá? Isso são 2 megas.3, praticamente aí por aí. Então aqui eu sempre gosto de utilizar o JPEG com 100% de qualidade, ela tá na máxima aqui, 100% de qualidade, 1080 e aqui, ó, ela tá com 1664, beleza? Já é uma resolução boa pra gente estar utilizando no Instagram, a gente não vai perder qualidade. O Instagram é recomendável a gente manter abaixo de 1000 megas, aqui no caso a gente tá ultrapassando 664 megas, só que muitas das vezes a gente não consegue fazer isso, por ser um post mais produzido, mais pesado, então vamos salvar ele dessa maneira mesmo. Tudo o resto já tá bem configuradinho, aqui você consegue mudar a resolução também, consegue mudar via porcentagem também. Eu quero deixar em 2160, bota aqui, ó, 200%, vai mudar, entendeu? Então, vamos deixar em 100 mesmo e clicar em salvar. Nessa ele vai pedir para você escolher, então eu vou colocar aqui, ó, Natal, pronto. Vou dar um salvar, ok, vou abrir aqui a imagem para vocês verem e nosso postzinho pronto aí, filé, beleza? Então, esse era o vídeo, acho que foi um conteúdo bem interessante. Se você curtiu, deixe seu like, comenta aí embaixo e deixe suas dúvidas, deixe sugestões e segue o nosso Instagram que vai estar aqui embaixo também, porque lá a gente vai postar diversos conteúdos, fechou? Então, bora que bora e é nóis!